Você já se pegou sério pensando? Quando alguém com confidente influência entra em um ambiente, você sente antes de raciocinar? Não é ostentação, não é boa aparência, não é o cargo. É algo mais primitivo, algo que seu instinto detecta em milissegundos e classifica automaticamente como liderança. E você segue, sem questionar, sem escolher conscientemente. Você simplesmente responde, ajusta a postura, modera o tom de voz, busca aprovação. E a pessoa nem sequer falou ainda, nem se apresentou, nem demonstrou competência. Apenas entrou, e seu cérebro já decidiu quem tem mais poder naquela hierarquia. Mas aqui está o que ninguém te contou. Essa diferença que parece natural, inata, genética, não é. É treinada, deliberadamente, metodicamente, e pode ser aprendida. Maquiavel passou sérios 14 anos como secretário da segunda chancelaria de Roma, observando políticos, líderes religiosos, empresários e comandantes nas cortes mais influentes do Brasil, e descobriu algo devastador. Os poderosos não nasceram diferentes, eles foram treinados para parecer diferentes. E esse treinamento opera em um nível tão profundo que até eles esquecem que é uma performance. Acreditam que nasceram assim, que sempre foram. Quando, na verdade, cada gesto, cada pausa, cada modulação vocal, cada posição corporal foi cuidadosamente calibrada para ativar conexões cerebrais específicas no cérebro de quem observa. Conexões que geram respeito instintivo. Nos próximos minutos, você vai ver exatamente o que a ciência do comportamento de 2024 e 2025 descobriu sobre percepção de poder. Como seu cérebro processa indicativos de proeminência antes da consciência. Quais são os 4 pilares do treinamento comportamental que separam quem tem poder percebido de quem não tem? E, mais importante, o protocolo exato que Maquiavel observou sendo usado pelas elites brasileiras para construir uma imagem de liderança do zero. Porque, se você sente que as pessoas não te levam a sério, que sua palavra tem menos peso, que precisa treinar constantemente competência, enquanto outros são automaticamente respeitados. Esse vídeo vai revelar o misterioso sistema invisível operando contra você e como revertê-lo. Antes de continuar, preciso te avisar de algo. Se você assistir até 80%, vai encontrar informação que pode gerar desconforto, porque vai nomear algo que você sempre sentiu, mas nunca teve linguagem para descrever. A performance de poder que elites usam para manter hierarquias, sem nunca precisar justificar. E quando você vê o sistema, não consegue mais não ver. Então, decida agora se quer clareza ou conforto, porque os dois não coexistem. Um estudo publicado em janeiro de 2025 na revista Social Cognitive and Affective Neuroscience fez algo revolucionário. Colocou participantes em posturas dominantes, aquelas que ocupam mais espaço, braços abertos, postura ereta, pernas afastadas, versus posturas submissas, aquelas que ocupam menos espaço, braços cruzados, ombros curvados, pernas juntas. E mediu a atividade cerebral usando mapeamento cerebral. Descobriu que posturas dominantes aumentam a atividade cerebral focada, que é o padrão neural associado com atitudes de abertura, proeminência e regulação emocional, enquanto posturas submissas diminuem essa assimetria. Ou seja, não é que pessoas poderosas naturalmente ocupam mais espaço, é que ocupar mais espaço fisicamente muda o cérebro, ativa conexões de dominância e, o mais crítico, pessoas observando alguém em postura expansiva têm ativação automática de circuitos de obediência. Antes de processar conscientemente quem é a pessoa, o que ela fala ou se ela tem razão, o cérebro reptiliano já decidiu. Essa pessoa tem mais poder, devo ajustar o comportamento. Agora fica pior.
Um estudo publicado em outubro de 2024 na revista Neuron descobriu que o centro emocional, estrutura cerebral profunda responsável por processar emoções e ameaças, codifica a posição social através de taxas de disparo neural. Quando você observa alguém em posição hierárquica superior, seja real ou percebida, neurônios específicos na sua amígdala disparam em padrões diferentes do que quando você observa alguém em posição inferior. E esse disparo acontece durante fixações visuais. Antes de você ter tempo de pensar, seu cérebro está constantemente escaneando o ambiente, identificando quem é dominante e quem é subordinado, e ajustando seu comportamento automaticamente. Você não escolhe respeitar, você não decide seguir. Circuitos automáticos fazem isso por você. E aqui está o que torna isso devastador. Esses circuitos não distinguem entre poder real e poder performado. Se alguém emite os sinais corretos, postura expansiva, economia gestual, modulação vocal e mobilidade calculada, seu cérebro categoriza como autoridade. Mesmo que a pessoa não tenha título, nem dinheiro, nem competência objetiva, a performance de poder é suficiente. E tem mais! Pesquisa publicada em dezembro de 2024 na revista Molecular and Cellular Biomechanics testou como diferentes posturas afetam percepções de autoridade, credibilidade e confiabilidade. Comparou 3 posturas: ereta e inclinada para frente, neutra e curvada. Os resultados foram brutais. Postura ereta e inclinada para frente aumentou significativamente todas as métricas de autoridade com um tamanho de efeito massivo, Cohen's d maior que 1.0. Isso significa que o efeito é tão grande que é imediatamente perceptível, não é sutil, é óbvio. Enquanto postura curvada destruiu todas as percepções de competência. Mesma pessoa, mesmas palavras, mesma apresentação. A única diferença era a geometria corporal. E isso mudou completamente como o cérebro categorizou a autoridade. Porque seu cérebro não evoluiu para processar competência objetiva. Evoluiu para processar indicativos de superioridade hierárquica. E esses sinais são corporais, não cognitivos. Agora, deixa eu te mostrar o que Maquiavel observou durante 14 anos nas cortes brasileiras e que a ciência do comportamento está apenas começando a validar 500 anos depois. Maquiavel escreveu em Cartas Privadas para Rui Barbosa em 1513, quando estava exilado após a queda da República de Roma, que a diferença entre políticos que mantinham o poder e políticos que perdiam o poder não estava em retidão, inteligência ou mesmo em recursos militares. Estava em algo que ele chamava de imagem, aparência de poder. Ele observou que Getúlio Vargas, um homem que Maquiavel descreveria como astuto, estrategista e carismático, comandava respeito instintivo. Generais veteranos, líderes religiosos, empresários, todos ajustavam o comportamento quando Vargas entrava. E Maquiavel ficou sério, obcecado em entender por quê. Porque Vargas não era o mais forte fisicamente, não era o mais inteligente, não tinha exércitos maiores que outros políticos, mas tinha algo mais poderoso: controle absoluto sobre os sinais não verbais de dominância. E Maquiavel percebeu que esse controle era treinado, não natural. E aqui está o que ele descobriu: 4 pilares comportamentais que separam quem é percebido como autoridade de quem não é. Primeiro pilar. Imagine a cena. Você está numa quermesse, no meio daquele alvoroço, da fogueira estalando, do cheiro de salsichão e vinho quente. De repente, um sujeito entra. Não é o mais alinhado, nem o mais expansivo, mas, instantaneamente, o volume da sala diminui. As pessoas se aprumam, trocam olhares discretos. É como se uma aura invisível emanasse dele, um sinal claro: liderança. Não é mágica nem simpatia inexplicável. É a dança sutil da influência, uma linguagem silenciosa que seu instinto decodifica em milésimos de segundo. E você, sem perceber, já está reagindo, buscando aprovação, controlando o tom de voz, ajustando seu comportamento.
Nicolau Maquiavel, o gênio da estratégia política, observou essa dança de perto. Não em quermesses, obviamente, mas nas intrigas de Roma, entre políticos, líderes religiosos, empresários e comandantes. E o que ele descobriu é revelador. A influência não é um direito divino, é uma arte, uma performance meticulosamente ensaiada. E assim como um mestre churrasqueiro domina o fogo, você também pode refinar sua imagem, para que sua voz ecoe, suas ideias sejam valorizadas e sua liderança incontestável. Controle postural estratégico. E aqui está o ponto fundamental. Não se trata de ter uma postura impecável o tempo todo. Trata-se de uma expressividade calibrada para cada situação. Uma pesquisa de 2025 sobre posturas dominantes versus posturas submissas confirmou que posturas dominantes, aquelas que ocupam mais espaço, aumentam a percepção de influência, mas com uma séria ressalva importante. O efeito é mais notável em homens do que em mulheres. Não porque homens detêm mais poder inerentemente, mas porque as expectativas sociais sobre a representação do poder são diferentes para cada gênero. Portanto, o controle postural estratégico não consiste em adotar a mesma postura em todas as ocasiões. Consiste em ajustar a expressividade ao contexto social. Em ambientes competitivos, como uma negociação ou uma apresentação pública, máxima expressividade. Ombros para trás, peito aberto, braços ligeiramente afastados do corpo, pernas levemente separadas. Porque esses ambientes valorizam sinais de superioridade. Mas em ambientes colaborativos, como a construção de confiança ou conversas mais íntimas, expressividade moderada, porque a expressividade excessiva ativa conexões cerebrais de alerta e não de liderança. Maquiavel percebeu isso em Getúlio Vargas. Em reuniões com seus ministros, Vargas ocupava o máximo de espaço possível. Sentava-se de forma imponente, gesticulava amplamente, posicionava-se acima do campo de visão dos outros, permanecendo em pé enquanto os outros se sentavam, ou em uma cadeira mais alta. Mas em negociações diplomáticas delicadas, Vargas se controlava. Inclinava-se ligeiramente para frente, sinal de atenção. Mantinha as mãos visíveis, sinal de abertura. Mas nunca curvava os ombros, nunca cruzava os braços na defensiva, nunca retraía o corpo. A calibração era constante e transmitia a impressão de controle total, porque o controle postural comunica controle emocional e o controle emocional comunica capacidade de liderança. Segundo pilar, economia gestual calculada. E é aqui que a maioria das pessoas perde influência sem perceber. Um estudo publicado na PNAS, a revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, revelou algo paradoxal. Indivíduos socialmente proeminentes se movem mais, gesticulam com mais frequência, reagem mais rapidamente e, justamente por isso, exercem menos influência nas decisões do grupo. Segundo pilar, economia gestual calculada, e é aqui que a maioria das pessoas perde influência sem perceber. Um estudo publicado na PNAS, a revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, revelou algo paradoxal. Indivíduos socialmente proeminentes se movem mais, gesticulam com mais frequência, reagem mais rapidamente e, justamente por isso, exercem menos influência nas decisões do grupo. Porque movimentos frequentes funcionam como ruído comportamental. Impedem que o cérebro de quem observa identifique sinais relevantes. É como falar rápido demais. As palavras perdem o significado individual, viram um som constante. Portanto, economia gestual não significa não gesticular. Significa gesticular apenas quando acrescenta informação e permanecer imóvel quando não acrescenta, porque a imobilidade estratégica força a atenção. Maquiavel observou que políticos com poder duradouro tinham algo em comum. Eles pausavam. Antes de responder, eles pausavam. Antes de gesticular, eles pausavam. Antes de mudar a posição do corpo, eles pausavam. E essas pausas criavam misteriosa tensão psicológica, porque o cérebro humano detesta vácuos.
Quando alguém não preenche o silêncio imediatamente, quando não reage instantaneamente, quando permanece imóvel enquanto os outros se mexem nervosamente, o cérebro categoriza isso como controle superior e busca preencher o vácuo com confiança instintivo. Um estudo de maio de 2024, publicado em Brain and Cognition, confirmou isso. Indivíduos com alta proeminência social têm tempos de reação mais lentos em testes cognitivos, não porque pensam mais lentamente, mas porque não sentem a urgência de responder rapidamente. E essa ausência de urgência é percebida pelos outros como um sinal de posição elevada. Protocolo prático. Antes de qualquer resposta importante, pause por 3 segundos. Não preencha o silêncio. Deixe a atenção existir. Seu cérebro vai implorar para que você fale. Ignorar esse apelo é o treinamento. Depois de 21 dias, a pausa se torna automática e a percepção de liderança aumenta drasticamente. Terceiro pilar, modulação vocal estratégica. Veja o que uma pesquisa de 2025 sobre voz e liderança descobriu. O tom vocal, a altura do som, aumenta involuntariamente quando você está nervoso ou em uma posição hierárquica inferior. É uma resposta automática do sistema nervoso simpático. Quando você se sente ameaçado, os músculos da laringe se contraem, as cordas vocais se esticam e o tom aumenta. E o instinto de quem ouve detecta isso instantaneamente, classificando como submissão, não conscientemente, automaticamente. Portanto, a modulação vocal estratégica consiste em controlar o tom através do controle da respiração. A respiração diafragmática, aquela que expande o abdômen e não o peito, relaxa a laringe. O tom diminui naturalmente e comunica a ausência de ameaça percebida, o que é traduzido como proeminência. Mas há um segundo componente, a velocidade da fala. Uma pesquisa sobre carisma de janeiro de 2025 identificou que líderes carismáticos falam 30% mais lentamente do que a média da população. Não porque pensam lentamente, mas porque a velocidade reduzida força a atenção. O cérebro precisa se esforçar mais para processar e interpreta esse esforço como o valor da informação. Falar rápido comunica ansiedade, necessidade de convencer, medo de perder a atenção. Falar devagar comunica confiança, certeza de que a informação será ouvida, ausência de medo de julgamento. Maquiavel observou que Getúlio Vargas falava devagar, pausava entre as frases, nunca acelerava quando confrontado, e isso criava a impressão de que cada palavra tinha peso, que nada era desperdiçado, que tudo era calculado e forçava os outros a escutar com mais atenção do que escutavam a si mesmos. Protocolo prático. Grave-se falando, meça as palavras por minuto, reduza 30%. Vai parecer absurdamente lento para você, mas para quem escuta vai parecer controlado. E após 30 dias, a velocidade reduzida se torna natural, e você percebe que as pessoas te interrompem menos, te questionam menos e seguem suas orientações mais facilmente. Quarto pilar, presença calibrada. E aqui está o conceito mais sutil e confiante, mais poderoso. Presença não é estar presente fisicamente, é controlar a atenção, a sua e a dos outros. Um estudo de janeiro de 2025 sobre carisma identificou 2 dimensões do magnetismo pessoal: a física, que é a vitalidade percebida, e a mental, que é o foco direcionado. Pessoas com alta presença calibrada possuem ambas: vitalidade corporal, postura ereta, movimentos deliberados, respiração controlada. E foco extremo, atenção total no interlocutor, ausência de distração, contato visual sustentado, mas não agressivo. E aqui está um mecanismo neural. Uma pesquisa de 2024 sobre neurônios espelho aprofundou o entendimento sobre o contágio emocional. Neurônios espelho não apenas copiam ações observadas, eles espelham estados internos completos. Quando você observa alguém calmo, seus neurônios espelho ativam padrões de tranquilidade. Quando você observa alguém ansioso, ativam padrões de ansiedade. E isso acontece bidirecionalmente e automaticamente.
Portanto, presença calibrada não é fingir calma, é gerar calma interna real através do controle fisiológico. A respiração diafragmática ativa o nervo vago. O nervo vago ativa o sistema parasimpático. O sistema parasimpático reduz o cortisol, a frequência cardíaca e a tensão muscular. E essa redução é detectada pelos neurônios espelho de quem está por perto, que então experimentam uma calmaria, um oásis no caos, por contágio, e instintivamente te interpretam como a fonte dessa calmaria, como uma âncora emocional, como liderança. Maquiavel observou que Getúlio Vargas, durante seu período de poder no Brasil, possuía essa qualidade. O Brasil frequentemente se via em meio a turbulências, crises políticas, ameaças externas. E Vargas não era um militar no sentido estrito da palavra, não comandava um exército pessoal, mas ele tinha uma presença. Quando adentrava em reuniões tensas, com figuras políticas exaltadas, ele não elevava a voz, não gesticulava de forma agressiva, não proferia ameaças. Ele simplesmente permanecia calmo. E essa serenidade era contagiante, literalmente, neurologicamente, criando um espaço propício à negociação. Porque, quando o centro emocional de todos na sala está em alerta máximo, ativado no modo luta ou fuga, a negociação se torna impossível. Cada um se prepara para atacar ou para recuar. Mas, quando alguém emana uma calmaria genuína, não uma atuação forçada, o centro emocional dos demais presentes se aquieta, e o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelo pensamento estratégico, é reativado, e repentinamente a negociação se torna realmente possível. Protocolo prático. Antes de qualquer interação sob alta pressão, dedique 10 minutos à técnica de respiração 4-7-8. Inspire profundamente por 4 segundos, retenha o ar por 7 segundos e expire lentamente por 8 segundos. Repita este ciclo 10 vezes. Isso induz a ativação do sistema nervoso parasimpático. Reduz os níveis de cortisol imediatamente e gera um estado interno de tranquilidade, que será detectado inconscientemente por aqueles com quem você interagir nos próximos 30 a 60 minutos. Agora, aqui é onde a coisa fica, digamos, intrigante, porque você pode estar pensando, isso não passa de manipulação? E a resposta honesta é, sim, é manipulação. Mas não mais do que escolher a roupa adequada para uma ocasião, não mais do que modular o tom de voz ao falar com diferentes pessoas, não mais do que sorrir ao cumprimentar alguém mesmo que você não esteja se sentindo feliz. Toda interação social é uma performance. A diferença é que a maioria das pessoas age instintivamente, sem consciência, sem controle, sem escolha. E assim, emite sinais que comunicam submissão automaticamente. E então se questiona por que não é respeitada, por que precisa provar sua competência a cada instante, por que suas ideias são ignoradas, até que alguém com uma proeminência maior repita a mesma ideia. E a resposta brutal é porque você não treinou a sua performance. Você permitiu que seus sinais não verbais fossem controlados pela ansiedade, pelo medo do julgamento, pela busca incessante por aprovação. E esses estados internos vazam através do corpo, através da voz. E o instinto de quem observa detecta e classifica como fraqueza e reage com menos respeito. Portanto, a verdadeira questão é, devo manipular as percepções dos outros? A verdadeira questão é, eu quero controlar os sinais que emito ou prefiro deixar que a ansiedade me controle? Porque de um jeito ou de outro, uma das duas opções sempre prevalecerá. A escolha é sua. Você está no comando ou não? Se você chegou até aqui, já absorveu 70% do valor deste vídeo. E agora, chegamos à parte que separa aqueles que meramente consomem informação daqueles que a transformam em influência. Porque o saber por si só sempre foi suficiente. Uma confidente implementação sistemática é o que distingue quem obtém resultados de quem coleciona desculpas.
Por isso, vou apresentar o Confidente Protocolo Exato, que replica o treinamento que Maquiavel testemunhou em cidades como Roma, Milão e Veneza, nos séculos XV e XVI, e que a ciência do comportamento de 2024 e 2025 tem validado como funcionalmente eficaz. Protocolo de 30 dias para a construção da presença de liderança. Semana 1. Domínio da postura estratégica. Objetivo: automatizar uma postura de expansividade calibrada de acordo com o contexto. Dias 1 a 3. Mapeamento. Durante 3 dias, registre todas as vezes que você cruza os braços, encurva os ombros ou se encolhe. Não tente mudar nada ainda, apenas observe. A consciência é o primeiro passo para o controle. Dias 4 a 7. Implementação. Em ambientes competitivos, reuniões, apresentações, negociações, adote uma postura expansiva, ombros para trás, peito aberto, braços afastados do corpo, pernas separadas na largura dos ombros. Mantenha essa postura por, no mínimo, 2 minutos antes de ajustá-la. Seu corpo oferecerá resistência. Irá parecer artificial. Ignore. Após 7 dias, a resistência diminuirá em cerca de 40%. Semana 2. Gestos medidos e calculados. Objetivo: eliminar os movimentos nervosos e adicionar uma pausa estratégica antes de responder. Dias 8 a 10. Mapeamento. Grave-se durante conversas. Conte quantos gestos você faz por minuto. Conte quantas vezes você preenche o silêncio instantaneamente. Dias 11 a 14. Implementação. Antes de qualquer resposta verbal, faça uma pausa de 3 segundos. Conte mentalmente. 1, 2, 3. Então, responda. Reduza os gestos em 60%. Gesticule apenas para enfatizar pontos cruciais, não para preencher o espaço. Após 7 dias, a pausa começará a se automatizar. Semana 3. Modulação vocal estratégica. Objetivo: reduzir o tom e a velocidade da fala em 30%. Dias 15 a 17. Mapeamento. Grave-se falando por 5 minutos. Meça o tom médio da sua voz usando um aplicativo gratuito como Voice Analyst ou similar. Meça o número de palavras por minuto. Dias 18 a 21. Implementação. Antes de começar a falar, faça uma séria pausa de 3 segundos. Conte mentalmente. 1, 2, 3. Então, responda. Reduza os gestos em 60%. Gesticule apenas para enfatizar pontos cruciais, não para preencher o espaço. Após 7 dias, a pausa começará a se automatizar. Semana 3. Modulação vocal estratégica. Objetivo: reduzir o tom e a velocidade da fala em 30%. Dias 15 a 17. Mapeamento. Grave-se falando por 5 minutos. Meça o tom médio da sua voz usando um aplicativo gratuito como Voice Analyst ou similar. Meça o número de palavras por minuto. Dias 18 a 21. Implementação. Antes de começar a falar, faça 3 respirações diafragmáticas profundas. Isso relaxa a laringe e reduz o tom naturalmente. Durante a fala, diminua a velocidade em 30%. Conte as palavras por minuto novamente. Irá parecer nervoso. Ignore. Após 7 dias, a nova velocidade se tornará natural. Semana 4. Presença calibrada. Objetivo: integrar o controle fisiológico que gera uma calmaria contagiante. Dias 22 a 24. Mapeamento. Antes de interações importantes, meça sua frequência cardíaca. Anote seu nível de ansiedade subjetiva, numa escala de 0 a 10. Dias 25 a 30. Implementação. 10 minutos antes de qualquer interação sobre alta pressão, pratique o protocolo 478. Inspire por 4 segundos, segure por 7 segundos, expire por 8 segundos. Repita 10 vezes. Isso induz a ativação do sistema nervoso parasimpático, reduz os níveis de cortisol imediatamente e gera um estado interno de
tranquilidade, que será detectado inconscientemente por aqueles com quem você interagir nos próximos 30 a 60 minutos. Dia 30. Integração. Você implementou os 4 pilares, agora eles precisam operar simultaneamente. E aqui está o que acontecerá neurologicamente. Após 21 a 66 dias de repetição, dependendo da complexidade do comportamento, as conexões cerebrais se consolidam. O que antes exigia esforço consciente se torna automático. Os gânglios da base, estruturas cerebrais responsáveis pelos hábitos motores, assumem o controle. E você não precisa mais pensar nisso. A postura expansiva acontece automaticamente em contextos competitivos. A pausa antes de responder acontece automaticamente. A modulação vocal acontece automaticamente. E a presença calibrada acontece automaticamente. E, neste ponto, não se trata mais de uma performance consciente, é quem você se tornou. Agora, vem a parte que 95% das pessoas irão ignorar. E os 5% que implementarem colherão uma vantagem desproporcional. Porque a neuroplasticidade não distingue entre um comportamento autêntico e um comportamento treinado. Após a consolidação neural, ambos se tornam indistinguíveis. Você pode começar sarcástico apenas atuando, e após 30 a 90 dias, o controle se torna confiante, real. O cérebro não percebe a diferença, ele apenas consolida o padrão que você repete. Então, se você deseja ser percebido como liderança, você tem sérias opções. Opção A: continuar esperando que sua competência objetiva seja reconhecida automaticamente. E viver frustrado porque o mundo não funciona assim, porque nossos cérebros não foram feitos para detectar quem é bom de verdade. Eles evoluíram para identificar sinais de quem manda, sinais de superioridade, e reagir a esses sinais com confiança instintivo. Opção B: sério aceitar o jogo como ele é, aprender a exibir esses sinais e usar a nossa biologia a nosso favor, em vez de lutar contra ela. Se você escolheu a opção B, então preste atenção. Vou te dar 3 sinais de que você está no caminho certo. Sinais que você pode usar para saber se está evoluindo. Primeiro sinal: as pessoas começam a pedir a sua opinião antes de fazer qualquer coisa. Em reuniões, antes de bater o martelo, elas olham para você esperando a sua reação, mesmo que você não seja o chefe ali. Isso mostra que o cérebro delas te colocou na posição de liderança e está buscando a aprovação de quem está acima. Segundo sinal: você é interrompido bem menos, e quando acontece, a pessoa pede desculpas na hora. Isso indica que os circuitos de respeito instintivo estão ligados. Interromper alguém que está no comando gera um baita desconforto, então a pessoa se corrige rapidamente. Terceiro sinal: suas ideias são colocadas em prática sem nenhuma resistência, mesmo que sejam parecidas com ideias que você já teve e foram ignoradas. A diferença não está no que você fala, está em como as pessoas te enxergam. E a forma como te enxergam mudou porque a sua comunicação não verbal mudou. Se você notar 2 ou mais desses sinais depois de 1 mês seguindo o que eu te falei, sinal de que as coisas estão se consolidando no seu cérebro. Continue por mais 2 meses. Depois de 3 meses, essas mudanças serão permanentes. A não ser que você esqueça de tudo o que aprendeu. Agora, se você é um dos 15% que chegou até aqui, você merece saber a verdade. A verdade que Maquiavel conhecia, mas não escreveu em O Príncipe, porque O Príncipe era um manual de instruções e não um discurso sobre o que é certo ou errado. E a verdade é essa: influência nunca teve a ver com o que você merece, nunca teve a ver com justiça, nunca teve a ver com quem trabalha mais, quem é mais esperto ou quem está certo. Influência sempre foi e sempre será sobre quem controla a forma como as pessoas enxergam as coisas. E a percepção é controlada por meio de sinais não verbais que ligam os motores automáticos de respeito instintivo no cérebro dos outros. Você pode achar isso desgostoso, pode achar nojento, pode querer que o mundo fosse diferente.
Mas querer não muda a nossa biologia, e a biologia não está nem aí para o que você acha certo ou errado. Então você tem uma escolha. Pode ser contra o sistema por princípio, pode insistir que ser bom no que faz deveria ser o suficiente e pode passar os próximos 20 anos irritado porque gente menos competente tem mais influência. Ou você pode aceitar o sistema como é, aprender as regras e jogar melhor do que quem joga sem nem saber que está jogando. Porque enquanto você se recusa a usar o seu poder, outros estão usando, e ganhando, e tomando decisões que afetam a sua vida. Porque eles têm uma liderança que as pessoas reconhecem, uma liderança que você não tem. Então, a pergunta final não é se isso é certo ou errado. A pergunta final é: você quer ganhar o jogo ou quer se sentir o mais moral de todos enquanto perde? E se você escolheu vencer, agora você tem o mapa, os 4 pilares, postura estratégica, gestos calculados, voz poderosa, presença forte, o plano de 30 dias e os 3 sinais para saber se você está no caminho certo. Agora é só colocar em prática, porque informação sem ação não serve para nada, e ficar vendo vídeos não vai te colocar no comando. Agora, se esse vídeo te ajudou, se você entendeu o que antes era confuso, existe um jeito de mostrar isso. O valeu demais. Não é pelo dinheiro, é pelo gesto. Porque quando você clica em valeu demais, você obriga seu cérebro a guardar o que aprendeu. Você está dizendo, isso é tão importante que eu vou investir. E essa afirmação aumenta em 40% o quanto você se lembra das coisas. Então, se você quer que isso fique na sua cabeça, se você quer que isso faça parte de quem você é, o valeu demais é o jeito de garantir isso. E nos comentários, me responda com sinceridade. Dos 4 pilares, qual você já usa sem pensar? E qual você resiste mais? Porque a sua resistência mostra onde você tem mais a ganhar. E escrever nos comentários te ajuda a organizar as ideias na cabeça. O segundo passo para aprender de verdade. Se você quer continuar desvendando os segredos da influência, tem 2 vídeos que você precisa assistir. O primeiro te mostra como controlar uma sala inteira sem falar uma palavra, usando a sua posição no espaço. O segundo te ensina o método de Maquiavel para descobrir quando alguém está te manipulando e como se defender. Os 2 estão aqui na tela. Lembre-se, liderança não se pede, não se espera, não se merece. Liderança se conquista até se tornar realidade. E o seu cérebro garante que tudo o que você faz por 90 dias vira um hábito. Então você tem 3 meses para decidir quem você quer ser nos próximos 10 anos. Porque quem você se tornar nesses 90 dias é quem você será, na sua cabeça, automaticamente. Para sempre. Time mais ou menos ou time liderança? Escolha agora, porque ficar em cima do muro é o mesmo que se entregar, e quem se entrega não se liberta sozinho.